Meu pronunciamento de hoje é sobre a educação de jovens e adultos. E esse pronunciamento eu vou dedicar ele ao professor João Molevade. João Molevade trabalha aqui na liderança do PT, já é aposentado e é voluntário aqui, ele não recebe nada, é um voluntário. Estudioso, inclusive um dos grandes autores, colaboradores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ele dedicou a vida dele à educação, em todas as suas fases, ao Conselho Nacional de Educação, todos os cargos, já passou por tudo, e ele aponta essa situação dos jovens e adultos como uma situação que ninguém toca nele. Quando fala em educação, a gente pensa só em criança, né? Ou pensa na criancinha, na creche, no ensino fundamental, ou você pensa na universidade. E você esquece do miolo que tem no Brasil. O censo demográfico de 2010, portanto, há 9 anos atrás, ele não é hoje fiel, porque já tem 9 anos, ele contabilizou que o Brasil tinha, naquela ocasião, 13.900.000 analfabetos. No censo de 2010. 13 milhões de analfabetos, quase 14 milhões de analfabetos, não é? A idade superior a 15 anos. E esse mesmo levantamento, na época, indicou que nós temos no Brasil, tinha naquela época, 54 milhões de pessoas com 25 anos ou mais, com escolaridade inferior ao ensino fundamental. Olha, 14 milhões de analfabetos e 54 milhões que não concluiu o 4º ano primário no Brasil. 54 milhões. Hoje deve ser quanto? Eu não sei. Não é? E mostrou que tem 16 milhões que haviam concluído o ensino fundamental, mas não terminou o ensino médio. 16 milhões. Soma isso tudo para você ver quando é que dá. 14 milhões de analfabetos, 54 milhões só o primário. E outros tantos que não terminou, nem iniciou o ensino médio, você vai fechar aí quase 80 milhões de brasileiros. É uma massa populacional significativa que nós deveremos chamar esse povo para dentro do Brasil. Chamar esse povo para dentro do nosso país. Eles estão servindo dessa uma massa que não tem boa qualificação, portanto, aumentando ainda mais o quantitativo de desempregados do Brasil de hoje. Ao longo das últimas décadas, senador Girão, o Brasil consolidou a consciência social de direito à educação na infância, mas ainda não construiu a cultura e o direito à educação ao longo da vida inteira. Assim, não é incomum que os pais de baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade. Mas eles não reivindicam para eles a mesma oportunidade que eles foram violados na época certa. Os empregados domésticos, os trabalhadores da agricultura, da construção civil, da segurança e outras funções que requerem pouca qualificação compõem esse imenso contingente que enfrenta toda sorte de preconceitos e dificuldades para prover a subsistência e educar seus filhos a ir participar de um modo mais efetivo da sociedade. O direito à educação e as políticas públicas, o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino destinada a garantir direitos educativos a essa numerosa população acima de 15 anos de idade, que realmente não teve acesso e interrompeu seus estudos na época certa. As necessidades e as condições de aprendizagem desses brasileiros, que são adultos, muitos já são casados, outros já são avós, as necessidades deles são reconhecidas pela legislação, que prevê uma oferta regular de ensino mais à noite. É um currículo com metodologias especiais, flexível, observando o princípio de aceleração de estudos. No Brasil, assim como outros países da América Latina, a educação de jovens e adultos cumpre funções de integrar migrantes rurais à sociedade urbana e elevar o nível educativo da população adulta a patamares de novas gerações, que serve também como canal de aceleração de estudos para adolescentes e que a reprovação colocou em defasagem de reinserção.
O Fundeb e o EJA, Fundeb é o Fundo de Valorização, Fundo de Desenvolvimento e Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, já prevê um recurso para a educação de jovens e adultos. É pouca, mas já está lá. A necessidade realmente de ajustar essa educação de jovens e adultos às necessidades do país atual e do mundo. Nós sabemos que o mundo está exigente. Há pouco agora o senador Exalci fez um discurso aqui sobre inovação, sobre tecnologias, sobre empregos do futuro. E esse emprego para esse povo todo aqui? Nós temos quase 80 milhões de adultos no Brasil, acima de 15 anos, que ou são analfabetos, ou não têm o ensino fundamental, ou outro segmento que não tem, só tem o ensino fundamental, não tem o ensino médio. É muita gente no Brasil nessa condição. O que nós queremos é encontrar um motivo, uma circunstância com que esses brasileiros voltem a estudar, voltem a se qualificar. Assim sendo, essa política de educação de jovens e adultos, ela é importante, mas tem um fator interessante. O pessoal entra para estudar e abandona. Começa a estudar, abandona. Então, tem uma desmotivação. Uns são casados, têm que ganhar dinheiro, ganhar a vida, têm que manter os filhos. E aquele estudo à noite, já cansados, eles terminam largando. Então, está faltando uma liga, um atrativo importante para que esses brasileiros, que nesse mundo competitivo, que precisa de mão de obra qualificada, eles são importantíssimos como a profissão atual ou do futuro possa integrar o mercado de empregos formais no Brasil. Então, nós temos que encontrar a solução. E vocês, estudantes lá de Canoinhas, podem ir pensando nisso. Qual é a solução para que esses brasileiros voltem a estudar? Qual é um motivo importante com que eles possam ficar na escola e aprender uma profissão ao mesmo tempo? Porque aqui já fizemos muito no Brasil. E a gente faz os programas, por exemplo, o Pronatec, e que depois abandona. Tinha o ProEja, que também era profissionalização e educação, que abandonou. Lá atrás tivemos o Mobral, que também não deu certo. E assim vai. E nós temos um compromisso com nossos presos, nossos apenados, que também precisam estudar, viu, Gerão? Os apenados precisam estudar verdadeiramente. Por que não encontrar um mecanismo na Secretaria de Educação de levar uma aula, encontrar um jeito, ou é aula presencial, ou é a educação à distância, uma aula qualificada, mas por que os presos jovens, negros, de 20 anos, de 25 anos, pouca alfabetização, pouca escolarização, eles ficam na cadeia, cumprem penas e não estudam? Já pensou a gente motivar esse quase 800 mil presos brasileiros a estudarem? Isso é importante, eles voltam motivados. Inclusive, eu faço um chamamento, é o seguinte: por que muitas empresas podem montar bases dentro das áreas prisionais para aproveitar uma mão de obra barata e produzir os seus bens, roupas, sapatos, bolsas, cintos, tênis, enfim, tudo ser feito, bola de futebol, redes, tudo isso pode ser produzido e muito mais, e as empresas trabalhando e gerando esse movimento. Outro fator, senador, gerando dos adultos, também a quantidade de matrícula é alta e a quantidade de conclusões é baixa. Há um desencanto na educação de jovens e adultos. E nós temos, qual é a solução? Fica pensando, é o governo federal? É o governador de estado? É o secretário de educação? Eu acredito que está nas próprias escolas, nos próprios centros de educação de jovens e adultos, ali mesmo ir costurando com a supervisão, a orientação da escola, ali o prefeito também palpitando, e buscando a partir deles as soluções locais, das suas profissões, das suas motivações, interessar por eles, ver as dificuldades deles. Darcy Ribeiro falava o seguinte: escola para adultos tem que ser igual à igreja.
A igreja, hoje as igrejas fecham as portas com medo de furto, né? Mas antigamente as igrejas eram abertas. As evangélicas, as católicas foram abertas, rezavam a hora que queria, oravam a hora que queria. A escola para adultos tem que ser como a igreja, portas abertas. Se o trabalhador ele pode estudar pela madrugada, ele vai estudar de madrugada. Se o trabalhador adulto pode estudar só sábado e domingo, ele estuda só sábado e domingo. Ele não tem hora. Ele tem que ter um horário altamente flexível e o professor à disposição. E um professor de jovens e adultos não pode ser um professor de criança, não. Porque aí você está infantilizando o adulto. Tia fulana, aprende com aquele complexo de tia professora é tia. Não é? Então, o negócio tem que ser uma coisa de adulto. O professor, para dar aula para jovem, ele tem que ser um professor maduro. Um professor que entenda da vida do cidadão, da sua dificuldade, do homem excluído, do homem difícil, que sofre, mas que quer subir na vida. Então, é muito especial, tem que ser um professor, realmente uma metodologia muito madura, para poder convencê-lo a continuar. O que está faltando hoje? O que houve com você? Interessar e motivá-lo é o elogio, e ele vai crescendo, fazer um Enem. O Enem, quase 700 mil fizeram prova do Enem, já adultos, e passou só 60 mil, menos de 10%. Você verifica o desencanto desse contingente extraordinário que nós precisamos recuperar. Então, dessa forma, senhor presidente, meu discurso eu fui improvisando aqui e ali, e eu estou concluindo, né, justamente para a necessidade da formação eu não sei a população do Chile hoje, se é 30 milhões, da Argentina se é 36, eu sei que se somar a Argentina, Chile e ainda o Peru, nosso pessoal aqui, de jovens e adultos, que não sabem ler adequadamente, nem concluir o segundo grau, nossa população é maior. Então, nós temos que levar a sério. Como é que um país vai para frente, senador Girão? Como é que um país vai crescer sem esse pessoal informado, com conhecimento, com profissão, com capacidade para ocupar os cargos? Na agricultura, por exemplo, uma máquina hoje, eu fui na colheita do algodão em Lucas do Rio Verde, operar uma máquina gigantesca daquela é um computador de bordo. Ali é uma moça, um rapazinho, ele entra ali dentro e ele guia sem fazer menor força. É um computador que toca aquela máquina monstruosa, fazendo um tanque de guerra, e ele está ali dentro. Na pecuária, enfim, tudo que é área que você for trabalhar, exige conhecimento, exige o mundo digital. As pessoas têm que... Hoje o celular, todo mundo tem um celular, todo mundo que mora na roça. Eu fui lá nas tribos indígenas de Rondônia, estava lá os índios com o celular na mão. Isso não é feio, não, isso é normal, isso é bom. Mas do jeito que ele sabe operar um celular, ele pode operar uma máquina, pode operar uma estrutura produtiva importante. Sim, senhor presidente, me dou satisfeito, muito obrigado pela oportunidade.